Tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu levo o PET com muito carinho na minha trajetória. Aprendi muito no PET. Acho que ele foi essencial para o profissional e pela pessoa que eu me tornei hoje. Então, quando eu recebi o convite da Maria, prontamente eu aceitei. Tava meio com medo, né? Porque sou um pouco nervoso, então. Mas bora lá. Bom, Maria me pediu para falar sobre o LinkedIn para vocês. Mas vou só se atualizar. É que eu tô no meu último período de engenharia. E para quem não sabe, nos últimos períodos a gente sai para estágio, então frequentemente eu tô conectado com o LinkedIn, sobre Lattes, currículo. As pessoas à minha volta também estão muito habituadas com isso. Então pensei em trazer a diferença entre esses três, mais focado mais no LinkedIn, que é uma coisa que a gente não está muito habituado. Bom, bora lá então. Antes disso, eu queria me apresentar, falar um pouquinho da minha trajetória acadêmica e depois vocês vão entender o porquê que eu trouxe bastante sobre mim. Eu sou natural de Sete Lagoas, tenho 23 anos, sou estudante de engenharia, sou apaixonado pela pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, novas tecnologias, sou um defensor da educação, viajante nas horas vagas, aí para quem me conhece. Bom, em 2020 eu ingressei no curso de bacharelado em Ciência e Tecnologia, fui voluntário do PET de 2021 a 2022 por um ano, depois eu consegui a vaga para ser bolsista do PET também, fiquei aí de 2023 até meados de 2025. Desenvolvi diversos projetos de pesquisa, ensino, extensão, participei de eventos acadêmicos e também profissionais. Durante esse período também eu consegui fazer 3 intercâmbios, um na Alemanha, um na Rússia e um na Noruega. Depois, em 2025, eu saí do PET, entrei no curso de bacharelado em Engenharia de Alimentos, fiquei por um tempo sendo bolsista PIBIC, do Laboratório de Química de Alimentos, Cereais e Lipídios. Lá eu trabalhava com a produção de corantes naturais alimentícios, né, para a gente fugir um pouquinho do sintético e entrar nessa área mais clean label. Atualmente eu sou bolsista Bixten, da FAPEMIG, trabalho com química verde, impressão 3D de alimentos, mas fora isso, né, já me apresentei, mas bora lá começar. Eu passei um formulário para vocês, não sei se todos preencheram, mas por quê? Porque eu queria entender para quem eu ia falar, com quem que eu tô me comunicando. Eu acredito que todo mundo aqui participou do Vem para o EVJM ontem, né? E a gente precisava se preocupar com o público que a gente estava passando informação. Será que se eu usar termos técnicos com eles, eles iriam me entender? Ou será que eu teria que ser mais didático? Então eu também fiquei preocupado com as informações que eu iria passar para vocês. O LinkedIn, é, ele é uma rede social. É um currículo em forma de rede social. Então, seria interessante eu chegar e tacar um tanto de ferramentas para vocês, sem vocês, às vezes, nunca terem contato. Então, por isso que eu passei aquele formulário. Eu queria entender. O meu público, ele já tem um perfil no LinkedIn? Eles sabem que é criar uma conta ou personalizar de acordo com o objetivo que ele busca? Eles querem encontrar uma oportunidade profissional agora ou daqui a um tempo? Então, eu queria entender vocês. Por isso que eu passei aquele formulário. Tem uma frase de um professor de administração aqui na universidade que ele falou uma frase que me marcou bastante, que entender o público com quem você vai se comunicar é um dos fatores mais importantes para que a mensagem seja clara, relevante e alcance o objetivo que a gente deseja. Então, foi por isso que eu pensei em passar aquele formulário. Bom, primeiro, uma das primeiras perguntas. Gente, diversos cursos. Diversos cursos. Então, se eu fosse falar, por exemplo, da minha trajetória acadêmica e usar os termos da engenharia, será que a galera de física vai entender? Será que a galera de medicina vai entender? Será que a tutora vai me entender? Então, basicamente, eu teria que mudar a minha forma de comunicar. Depois, eu queria entender por que vocês queriam esse mini curso. Se você está empregado, você está procurando estágio, emprego, você ainda está estudando, já está estagiando, está querendo, sei lá, fazer transição de carreira. Então, eu também queria entender isso. Também eu precisaria entender quanto tempo você usa o LinkedIn. O LinkedIn passou por uma atualização há pouco tempo, então, às vezes, se você criou um perfil antes e vai logar hoje, a plataforma está totalmente diferente. Então, provavelmente, você não vai se adaptar tão fácil assim. Então, também queria entender o tempo que você usa o LinkedIn. Também queria saber se vocês já possuem um perfil. Talvez eu teria que ensinar como criá-lo primeiro, para depois explicar as ferramentas. E também, tem muita gente que cria a conta e deixa para lá. Então, eu também queria entender por que vocês deixam
O que te impede de usar o LinkedIn? É vergonha? É falta de tempo? É não saber usar? Às vezes dificuldade com o network, é não sei o que postar, por exemplo. Então, eu também queria entender isso. Depois eu também queria entender quais atividades vocês realmente sabem. Você criar um bom resumo, usar palavras-chave, fazer network, procurar vaga, produzir conteúdo. Então, eu também queria entender isso de vocês. E também as dificuldades. Bom, mas bora lá o que interessa. O que é o LinkedIn? Eu costumo falar que o LinkedIn é um currículo em forma de rede social. Essa descrição eu peguei no próprio site do LinkedIn, que ele é a maior rede social profissional do mundo. Ela é utilizada por profissionais e também por recrutadores do mundo inteiro. O Brasil é o quarto país que mais utiliza a plataforma e são mais de 40 milhões de usuários. 90% dos recrutadores de todas as empresas brasileiras usam o LinkedIn. E é exatamente por isso que o LinkedIn é uma plataforma para procurar emprego, para fazer conexões, conquistar oportunidades, divulgar o seu próprio trabalho e também conseguir parcerias. Bom, basicamente, qual que é a diferença de LinkedIn, Lattes e currículo? Alguém sabe, sem olhar o slide? Tá, bora lá. Não. Bom, eu coloquei essas palavrinhas aqui só para justificar, mas vamos lá. O LinkedIn, ele tem uma presença profissional de forma online. É uma rede social. É como se fosse um Facebook. O Lattes, ele foca mais na sua trajetória acadêmica. E o seu currículo é basicamente sua história em uma página. Por que eu quis trazer isso? Vamos lá para fofoca com aprendizado. Como eu disse lá no início, né? Eu estou envolvido no meio que todo mundo está procurando estágio e emprego. Uma amiga minha veio reclamar comigo que ela não estava conseguindo estágio, que ela era recusada logo na primeira etapa do currículo. Aí eu falei, deixa eu dar uma olhada no seu currículo, talvez eu possa ajudar. E ela estava enviando o currículo Lattes, na forma de PDF, para as empresas. Por que que isso é um erro? Alguém sabe? Eu acho que é pelo fato de que o currículo Lattes, ele vai trazer tudo que você fez de forma acadêmica, de seus projetos e tudo mais, e algumas empresas elas procuram outras coisas, não só saber sobre o que a gente fez dentro da universidade. Porque isso também já aconteceu comigo uma vez, que quando eu fui entrar na empresa júnior da faculdade, eles aceitaram, né, meu currículo, só que eu tinha mandado lá. Aí eles falaram assim que geralmente quando você está tentando empresa, que é preferencialmente você mandar o seu currículo mesmo. Exatamente. Leida, quer complementar? Então, eu ia falar isso, que assim, o Lattes, ele traz muito detalhamento, né? E num processo seletivo, a primeira etapa é aquela de filtrar. Então, em uma página, faz uma avaliação muito rápida do perfil profissional da pessoa, dos interesses, né, dos objetivos, de como ela construiu a sua formação muito rapidamente para essa seleção inicial. Se ela for avançando, aí numa entrevista vai ter possibilidade de saber mais sobre aquele candidato, né? Exatamente. Então, basicamente, o que eu penso, complementando tudo? O Lattes é voltado para a academia. Ele vai enfatizar seus artigos, os congressos, seus projetos de pesquisa, orientação, sua produção acadêmica de forma geral. Só que as empresas, elas querem ver em resultados profissionais. Suas competências técnicas, as habilidades que você tem, sua experiência prática e o impacto que as suas habilidades vão ter no negócio dela. Outra coisa, o Lattes é longo. O recrutador, ele costuma dedicar, tipo, pouquíssimas horas, pouquíssimos segundos para analisar o seu currículo. Hoje em dia, inteligência artificial está lendo seus currículos e aí sim eles aprovam ou reprovam. Então, o Lattes ele vai ter várias páginas, vai tornar difícil encontrar rapidamente, às vezes, a informação mais importante que o recrutador quer. Outra coisa, o Lattes ele não é personalizado para vaga. Outro exemplo, outro amigo meu estava mandando o mesmo currículo para vagas diferentes, para empresas diferentes. O Lattes ele é praticamente um histórico completo da sua trajetória acadêmica. Ele não é personalizado para a vaga que você está aplicando. O seu currículo para a empresa, ele tem que ser adaptado para cada vaga. E ele tem que destacar apenas as habilidades relevantes para aquela vaga, entendeu? E outra coisa, a linguagem no Lattes, ela é diferente. No Lattes, a gente coloca termo técnico, título de projeto, publicação. Só que, talvez, para o recrutador lá de RH,
talvez nem é tão relevante. Será que ele vai entender que é aquilo que a gente discutiu lá no início? A linguagem, com quem que eu estou conversando. Então, as empresas, elas valorizam uma linguagem focada em competência e resultado. Por exemplo, geralmente no currículo, quando a gente está colocando nossas experiências, eles pedem basicamente um mini resumo do que você fez lá. Beleza, coloquei meu projeto, tive tais resultados, por exemplo, lá no Lattes. Será que é interessante? Ou será que é mais interessante eu falar que eu reduzi custos do processo tal em 15%? Eu coordenei uma equipe de 8 pessoas? Ou eu desenvolvi um novo produto que chegou no mercado? Eu acho que seria mais vantajoso para a empresa ver um currículo assim do que um Lattes. Muitas empresas também utilizam, que a gente estava discutindo, software que vai analisar o currículo. Então, às vezes o formato Lattes, e às vezes nem o formato do Canva que a gente encontra, aqueles currículos prontos, às vezes nem é otimizado para esses sistemas lerem. Então, basicamente, o Lattes ele é a melhor opção para programa de pós-graduação, bolsas de pesquisa, editais de agente de fomento, FAPEMIG, CAPES, etc. Concurso para a universidade, mas talvez para a empresa não seja tão interessante. Então, beleza. Quando a gente pensa no LinkedIn, o que eu devo fazer? Manter um currículo, um perfil atualizado, usar palavras-chave da área, personalizar o meu perfil, pedir recomendações é muito importante. Publicar conquista e interagir com os conteúdos. O que eu devo evitar? Perfil incompleto, foto inadequada, erro de português, informação falsa, perfil desatualizado e também não interagir. Isso aqui é só para a gente introduzir, tá, gente? Depois tem um passo a passo. Bom, o que os recrutadores eles buscam na plataforma? Geralmente estagiário, trainee, recém-formado, até profissionais já na área. Então, o que ter um perfil no LinkedIn te permite? Ser encontrado por empresa. Às vezes, eu me deparo com gente me mandando mensagem falando que gostou muito do meu perfil e que queria me conhecer. Às vezes eu nem estou procurando, mas chega. Compartilhar conquista também é muito importante. Por quê? Você publica uma conquista, pessoas vão te parabenizar, então as conexões que essas pessoas têm vão ver a sua publicação também. Então, o seu network vai aumentar, o seu perfil vai ser visualizado. Gente, quando eu falo conexão, sabe quando a gente segue um ao outro no Instagram? No LinkedIn a gente chama de conexão, tá? Demonstrar também desenvolvimento acadêmico e construir uma reputação profissional. Bom, o que ter um perfil no LinkedIn te traz de benefício? Vai aumentar suas chances de seleção, vai demonstrar profissionalismo, vai organizar suas informações e vai valorizar suas experiências. Um currículo mal estruturado, ele vai eliminar o candidato antes mesmo da sua entrevista. Então, só para introduzir. Falando em currículo de forma de uma folha de papel. Aqui eu trouxe um checklist, só para... Depois eu mando os slides para vocês, só para a gente entender o que tem que ter, o que é interessante ter. Dados pessoais completos. E-mail profissional. Gente, outro caso. Para quem já me conhece, ou não conhece, há uns 2, 3 anos atrás, eu criei uma ONG e eu era responsável pelo RH. Tinha cada e-mail absurdo que chegava para mim. Então, tenha um e-mail profissional. Não use aquele e-mail lá de 2007. Por favor, não use. Não transmite profissionalismo. Qualquer coisa, cria um novo. Ah, meu nome é muito comum. Inventa uma coisa aí. Objetivo específico, formação atualizada, experiências com verbos de ação, cursos listados, habilidades incluídas, no máximo uma página e meia, revisado, não tenha erros. Salve em PDF e que seja adaptado para a vaga, que era aquilo que a gente estava discutindo anteriormente. Aqui eu trouxe algumas regras de formatação, né? Nem sempre precisa seguir, mas assim, só para deixar claro, para quem às vezes nunca criou um currículo. Máximo uma página, fonte Arial, calibre de tamanho 11 a 12, margem 2 centímetros, espaçamento de 1,15 a 1,5, salvo como PDF e uma forma de salvar. Currículo, seu nome. Erros que eliminam. Erros de português, informações falsas, mais de 2 páginas, currículo longo. É muito chato de ler, gente. Às vezes a pessoa só quer saber a sua formação.
Aí você bota 500 informações antes para ela procurar a sua informação. Deixa organizado e simples. Se eles tiverem interesse, qualquer das informações, eles vão te procurar. E-mail não profissional e objetivos vagos ou muito genéricos. Aí eu coloquei só uma frasinha aqui. Seu currículo é um cartão de visitas profissional. Por quê? Com o básico, se despertar interesse, eles vão entrar em contato com você. Então, basicamente aqui também é mais um checklist aqui de como estruturar um currículo. Dados pessoais, objetivo profissional, formação acadêmica, experiência profissional. Agora, voltando para o Lattes. O que é o Lattes? Por que ele é importante? É uma plataforma acadêmica oficial do Brasil para registro da sua trajetória científica. Eu acho que foi ano passado, né, Leida, que eu estava como embaixador do SFIT, eu estava ajudando seus alunos e tal, e tinha muita gente enviando Lattes lá na plataforma de inscrição. Gente, às vezes o Lattes não funciona para fora. Assim, não faz tanto sentido assim, tá? Mas por que ele é importante? Ele vai mostrar sua produção científica, os congressos que você participou, que você palestrou, seus projetos de pesquisa, extensão, suas certificações. Então, geralmente ele é obrigatório para pesquisa, para residência, para pós-graduação, em geral, mestrado, doutorado. Aqui também faça isso, evite isso do Lattes. Seja detalhista. Quanto mais completo, melhor. Atualizar constantemente. O meu não está tão atualizado, né? Mas, enfim. Guarde todos os seus comprovantes, porque isso é muito importante. Use palavras-chave da sua área. Evite deixar campos obrigatórios em branco. Incluir informações sem comprovação. Não atualizar por longos períodos. Gente, eu tô até com vergonha, né? de falar isso aqui. E erros de português e formatação. Mas, basicamente, o que eu queria trazer? Que cada ferramenta da que a gente falou tem um propósito diferente. E, às vezes, você vai precisar das três, mas em momentos diferentes da sua vida. Ou seja, as três são complementares. Então, usa no momento certo. Então, o LinkedIn, ele é mais usado para network e visibilidade profissional no mercado de trabalho. O currículo, ele é um documento formal e objetivo para processo seletivo de emprego. Agora, o Lattes, ele é um registro completo da produção científica e acadêmica da sua trajetória acadêmica. Agora, vamos para o LinkedIn? João, eu tenho uma dúvida. Claro. Na parte do currículo, tipo, hoje em dia tem aqueles modelos do Canva, você acha, assim, de bom tom utilizar? Olha, Thaís, sim. Só que fica atraentemente, né, visualmente bonito. Mas é aquilo que a gente estava discutindo. Hoje em dia existem softwares para ler. Então, talvez alguns modelos eles não conseguem ler. Eu não sei muito bem, porque eu não entendo muito dessa área, mas geralmente eles leem já um PDF, já um modelo pré-estruturado, sabe? Então, geralmente, quando você pega esses modelos prontos, talvez a IA, a máquina que lá está filtrando o seu currículo, às vezes nem consegue ler. Visualmente, para mim, fica muito bonito. Na época que eu fazia parte do RH da SFIB, da minha ONG, eu achava lindo ver currículo. Mas se fosse manualmente, muita gente que entrou na ONG provavelmente nem entraria. Talvez a máquina não conseguiria ler o perfil daquela pessoa e passar para mim. Daniela? Entendi, obrigada. Por nada? Então, João, eu queria saber uma coisa. Como você disse que algumas empresas, elas usam a IA para poder fazer a correção, se seria interessante, por exemplo, não fazer exatamente o currículo na IA, mas usar ela para poder te orientar na melhor forma que, para ela, vai ser um currículo bom. Exato. Ótimo comentário. É aquilo que eu falo, né? Tipo, tem muita gente que discorda, fala que a IA tá atrapalhando, tem teorias que tá emburrecendo a sociedade. Mas assim, gente, eu gosto de usar principalmente para me corrigir, sabe? Tipo, às vezes melhorar algo que eu criei. Obviamente eu não vou usar ela 100%, porque a gente tem que ter também um pensamento crítico. Será que isso está certo? Será que isso é interessante para mim? Será que eu sei usar um script necessário ou adequado para atingir o objetivo que eu quero? Então, tem essas discussões. Mas, assim, vai do pensamento de cada pessoa, né? Bom, basicamente aqui, eu trouxe as estruturas mais comuns de um perfil. Primeiro, foto do perfil.
Então, escolha uma foto que vai representar a função que você exerce. Gente, não usa foto de festa, foto mostrando língua. Por favor, não. Use foto profissional. Título. O título ele será preenchido automaticamente com o seu cargo atual. Mas você pode personalizar ele, tá? Ele é importante porque ele vai ser exibido bem abaixo do seu nome. Por exemplo, João Pedro, estudante de engenharia de alimentos. Eu posso modificar aquilo, mas geralmente vai ser preenchido com o seu cargo atual. O resumo é onde você vai compartilhar mais sobre as suas experiências. Então, provavelmente vai ser a primeira coisa que a pessoa vai ler. Por isso que é importante se vender. Eu queria até trazer um gamezinho aqui, só que eu não sei se vai dar tempo, mas talvez a gente pode fazer no final. A gente criar um cenário, aí 2 pessoas vão tentar se vender e a gente escolhe quem a gente vai contratar. Acho que seria legal para a gente tentar essas habilidades de se vender. E também mídia. Tudo que você compartilha lá no LinkedIn, tudo que você comenta, vai aparecer lá também em uma aba específica. Gente, lembrando que o LinkedIn é gratuito, mas tem a versão paga com mais funcionalidades, tá? Isso a gente fala daqui a pouco. Também vai ter a parte de experiência, que você vai poder detalhar lá suas experiências profissionais atuais e também as anteriores. Lá você pode detalhar sobre essas experiências e também colocar competência. Soft skills, por exemplo. Trabalho em equipe. Aí você consegue vincular a uma experiência que você teve. Por exemplo, eu acho que no meu tem. Por exemplo, bolsista do PET Estratégias e tem as competências que eu aprendi no PET Estratégias, lá embaixo. Eu consigo vincular. Por exemplo, trabalho em equipe, comunicação. A gente consegue vincular a cada cargo, a cada experiência que a gente teve. Tem como a gente também colocar fotos na experiência, links. Sobre educação, dá para você compartilhar a sua história educacional. Também mostra, por exemplo, como eu coloquei lá, que eu sou vinculado ao UFJM, sempre que outra pessoa da UFJM que vai conectar comigo, aparece. Vocês estudaram junto na UFJM, ou vocês estudam juntos na UFJM. Então fica mais fácil também de conhecer pessoas e se conectar. Bora lá para as dicas. Mostra a sua personalidade. É muito importante. Mas antes disso, só um último comentário. É muito importante ser lembrado, gente. Muito importante. Eu lembro que quando eu entrei lá na ONG, uma moça entrou em contato comigo, ela pediu para conectar comigo e me mandou uma mensagem falando: que legal, gostei muito do seu trabalho, parabéns, é muito interessante, se um dia precisar de mim, estou à disposição. Isso, sei lá, uns 6 meses antes. Aí passou esses 6, 7 meses, a gente abriu o processo seletivo. E quando eu estava filtrando os currículos, eu achei o currículo dessa moça. Eu falei, cara, é ela. O currículo dela nem era essas coisas, mas eu lembrei dela. Então, seja lembrado. Faça network. Um exemplo disso é eu estar aqui hoje. Por algum motivo eu fui lembrado. Então, seja lembrado. É muito importante. Bora lá. Foto do perfil. É comprovado que perfis com foto são consideravelmente mais vistos que outros. Então, tem uma foto, mas não tenha qualquer foto. Uma boa foto é fundamental para transmitir a sua credibilidade e a sua personalidade. Então, por isso que é importante que essa imagem reflita quem é você no mundo corporativo ou na sua profissão. Imagem de capa, que é essa... Vocês estão vendo a setinha? Que é essa imagem aqui. Ela deve contribuir mais um pouco sobre você e sobre a sua personalidade. Então, essa imagem tem que ter uma boa resolução e também direito autoral de respeito. Não adianta você simplesmente pegar uma foto no Google e colocar lá. Então, geralmente tem gente que bota a foto de perfil e às vezes faz uma capa no Canva ou em qualquer aplicativo de edição com as informações. Sei lá, e-mail, telefone. Também fica uma forma mais fácil da pessoa entrar em contato. Porque, por exemplo, o meu inbox, o meu chat no LinkedIn tem um tanto de mensagem que eu nem vejo. Porque para mim, atualmente, não é uma coisa tão usual. Não é algo que vai atingir meu objetivo. Então, às vezes, eu nem entro, nem uso. Mas, assim, se você tiver lá, por exemplo, seu e-mail e seu telefone na sua capa, é a primeira coisa que o recrutador vai ver. Então, talvez ele ficou interessado, ele já entra em contato direto com as informações que você deixou ali. Porque talvez mandar mensagem, talvez você não vai ver. Então, tem como também trocar mensagens na plataforma do LinkedIn. A seção sobre é o resumo sobre você. É aquilo que a gente falou. Você vai se apresentar, você vai se vender. Então,
Deixa de forma concisa suas informações, suas qualificações, suas habilidades e também seus objetivos. E por que isso te torna uma pessoa única? Então aproveita também para reforçar seus pontos fortes, experiências e contatos. Mas assim, não deixa muito longo também não, tá? Porque quanto mais simples você deixar, mais curioso talvez você deixe seu recrutador. Conta a sua história. Bota lá no LinkedIn, pode botar todas as suas experiências profissionais acadêmicas, coloca todos os seus cursos, todas as suas faculdades, todos os seus resultados, todos os cursos que você fez, todos os seus certificados. No LinkedIn é válido fazer isso. Aí eu pergunto, num currículo, vocês acham válido colocar tudo? Não. É aquilo que a gente falou. Você tem que personalizar o seu currículo para a vaga que você quer. No LinkedIn você é livre. No Lattes você também é livre para colocar. Então, por isso que é importante. Faça conexões e seja lembrado. Aquilo que a gente estava comentando. Envia convite de conexão, né, de amizade, para pessoas com quem você já teve contato ou com pessoas que você gostaria de ter contato. Eu trabalho num laboratório aqui na universidade, sou bolsista lá, e vários dos meus amigos foram para a mesma empresa. Formaram, terminaram o mestrado e foram para lá. Gente, eu me conectei com eles e com todas as pessoas lá do mesmo setor que eles, porque talvez seja um interesse meu no futuro. Então, se conectem. Isso acaba dando mais visibilidade para o seu perfil também. Marque presença. No LinkedIn tem como você fazer postagens. Posta que você fez um mini curso, posta que você defendeu o TCC, posta que você fez uma aula prática muito legal hoje, não sei, mas posta. As pessoas vão comentar e seu perfil vai ser visto. E tem como você ver as impressões. Essas impressões são a quantidade de pessoas que viram o seu perfil, viram a sua publicação. Então é muito importante, façam publicações. Então, como utilizar o LinkedIn para fazer esse network? Publica, poste, comente publicações que você vê no LinkedIn. Parabenize amigos. Às vezes o seu amigo fez uma aula prática legal ali e publicou. Comenta lá, dá uma força para ele. As pessoas vão ver o perfil dele e, consequentemente, o seu comentário. Então, é importante. Seja um membro ativo. Aquilo. Comenta sempre que der. Publica sempre que der. Entra sempre que der. Não seja igual eu e Maria, preguiçosos, que não atualizam o Lattes. Usem o LinkedIn a favor de vocês. Usem o LinkedIn na mesma frequência que vocês usam o Instagram ou o WhatsApp, por exemplo. Mas lembrando que são plataformas diferentes, a comunicação vai ser diferente. Siga empresas do seu interesse. Siga pessoas que trabalham em empresas do seu segmento. É muito importante. Então, como montar um perfil adequado? Primeiro, você tem que ter informações básicas. Informa a sua área de atuação e a sua localização. É muito importante. Esses dias eu estava no ponto de ônibus e estava conversando com os amigos que também estão formando e estão saindo, e que eles estavam falando que eles estavam sendo recusados pela localização. Mas, quando eles falavam assim, eu tenho total disponibilidade de mudar daqui 5 dias, eles passavam para a próxima etapa. Então, deixe sua localização exata, não mente não, deixa, mas seja preciso com isso, tá? Informa seu cargo atual e descreva suas atribuições naquele cargo. O que você fez naquele cargo? O que foi de relevante para você? Informe 2 cargos que você ocupou anteriormente, além do cargo atual, informe sua formação mais recente. Enumere pelo menos 3 das suas habilidades profissionais. É muito importante. Tenha ao menos 50 contatos, 50 conexões, porque é um número mínimo. Eu tinha visto uma pesquisa que falava que esse número você consegue ter um alcance maior do que ter menos que isso, e procure adicionar diariamente novos contatos que sejam relevantes. Não usa símbolo, não usa número, caracteres especiais no seu nome. Bota realmente o seu nome lá. Imagem. Usa uma foto que transmita credibilidade e profissionalismo. Não posta foto na balada, não posta foto no Mercado Velho, não posta na caiaca, gente. Posta foto profissional mesmo. Se possível, peça feedback de pessoas da sua confiança. A gente tem muitas pessoas assim. E uma boa resolução. Pelo menos 350 pixels. Título. Título também vai aparecer bem abaixo do seu nome no seu perfil. Então, usa palavras-chave relacionadas às suas habilidades. Mantenha uma apresentação coerente. Evite gírias, pois elas podem transmitir uma imagem pouco profissional. E também escreva um textinho mais claro, bem redigido e inspirador.
Histórico profissional. Destaque suas principais realizações profissionais, como projeto, conquista e seus reconhecimentos. Mencione feedbacks. Às vezes você recebeu um feedback de um professor, posta lá. As pessoas vão ver que você está sendo reconhecido. Experiência profissional. Anexe sempre que possível seus certificados, documentos, todas as experiências que você já teve. Competências e recomendações. E seja inserido em grupos do seu segmento. Foi aquilo que a gente estava comentando. Siga o que você tem interesse, tá? Gente, o meu perfil só aparece coisa de engenharia de alimentos. Nunca vi. Às vezes eu entro lá, tem uma análise nova no laboratório que eu nunca vi, que alguém compartilhou que estava fazendo. Para mim é interessante. Aí eu vou lá e pesquiso sobre, ou eu entro em contato com a pessoa. Não, que bacana que você fez isso, como você fez? Aquela pessoa vai lembrar de mim daqui a um tempo. Então, aproveitem a plataforma. E utilize os recursos da plataforma. Eu não pago, gente. Mas assim, tem gente que paga e fala que é muito bom. O diferencial é que você consegue ver quem visitou seu perfil. Por exemplo, na forma gratuita, você não consegue ver, por exemplo, Leida visitou o seu perfil. Você não consegue ver. Mas na paga você consegue ver todo mundo que visualizou seu perfil nos últimos 30 dias, por exemplo. Disponibiliza seu perfil por outros idiomas, gente. O LinkedIn é mundialmente utilizado. Mundialmente. Eu já recebi proposta para trabalhar fora, porque meu perfil estava em inglês. Então, tentem utilizar pelo menos uma língua diferente. Publica conteúdo regularmente. Preencha corretamente o campo de interesse de carreira. O que você tem interesse, o que você está buscando. Produza publicações e artigos que demonstrem suas habilidades. É muito importante também. Seja pragmático na construção da sua rede, que é aquilo que a gente estava falando de network. Aqui, mais um checklist. Tem uma foto profissional, tem uma foto de capa, tem um título profissional, um resumo, sua formação acadêmica, suas experiências, suas competências, seus cursos certificados e os idiomas com que você tem proficiência ou tem habilidades. Aqui, basicamente, o mesmo checklist, mas de forma diferente, mas eu queria ter trago que um LinkedIn completo, você tem mais chance de ser encontrado. Então, conversa com um colega, conversa com um professor, para endossar essas habilidades de vocês. Esses dias, uns professores estavam falando habilidades minhas que eu nem sabia que eu tinha. Talvez seja baixa autoestima, mas eu nem sabia. Coloquei lá. Alguém percebeu em mim essa habilidade. Então, conversem com pessoas que vocês têm essa intimidade. No mais é isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato. Aqui está meu e-mail, meu WhatsApp também. Estou sempre à disposição, ainda mais para o PET. E é isso. Alguém tem alguma pergunta, um comentário? Eu tenho, João. Eu não entendi muito bem aquela parte que você falou da língua. Tipo, você consegue disponibilizar uma tradução do seu perfil? Sim, exatamente. Igual, vou falar do Lattes, que a gente tem mais costume. No Lattes, quando você vai gerar PDF, você tem como gerar em várias línguas. Acho que em inglês e espanhol, se eu não me engano. E em português. No LinkedIn é a mesma coisa. Tem como você disponibilizar seu perfil. Você vai em configurações e disponibiliza as línguas. João, nem sei como agradecer, viu? Sua gentileza, sua competência. Você falou que as pessoas têm falado sobre habilidades que às vezes você desconhecia, né? E aí você tem tantas habilidades, tantas competências que você foi desenvolvendo aí ao longo do tempo, mas uma que é assim, que a gente não vê muito hoje em dia, além desse engajamento, né? É essa vontade de ver o outro crescer. É um trabalho em prol do outro. Às vezes a gente fica num mundo que é tão competitivo e a gente precisa mesmo se destacar, não está errado a gente querer se destacar, porque é uma necessidade, porque você vem construindo uma história, você precisa ser reconhecido por ela. Mas a gente não precisa impedir que o outro cresça, né? A gente pode ajudar o outro a crescer junto com a gente. E eu vejo isso assim, desde que eu cheguei no PET, você já estava, né? Eu vejo esse seu trabalho, essa sua vontade de que o grupo vá com você. E não só o grupo do PET, né? O João fez isso para mim, gente, com os meus alunos da graduação. Ele foi na sala falar das oportunidades de internacionalização. Essa da Noruega, ele passou em cada turma minha, né? Então, eu quero te agradecer, viu? Te parabenizar e torcer muito para que você tenha muito sucesso. Muito, porque é muito merecido. Que você ganhe muito dinheiro também, porque, como diz a música lá, né? Preciso viver também.
Muito obrigada, João. Muito obrigado, Leida. Muito obrigado, gente. Podem entrar em contato, tá? Leida tem meu número, Maria Clara tem meu número. Fiquem à vontade para entrar em contato. Estou aqui para ajudar. Muito obrigada, João. Foi ótimo.